Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje é sobre o tema de reflexão. E na verdade eu vou tentar responder, ou melhor, bater um papo aqui sobre um tema que um colega que assiste os vídeos aqui do canal acabou me fazendo uma pergunta que à primeira vista pode parecer simples, mas na verdade ela traz uma complexidade muito grande. Existe uma maneira correta de ler, né? E especificamente essa pessoa perguntou sobre a questão de livros de zoologia. Bem, eu parto do princípio, e eu posso estar errado aqui, na verdade eu só estou batendo um papo com vocês, e na verdade eu quero traçar aqui alguns comentários sobre experiências que eu passei durante a minha vida de praticamente aí 40 anos como um leitor assíduo, um leitor frequente, não só de temas de zoologia, mas também com experiências em outras áreas, né? Tanto a área acadêmica como profissional. E o que eu pude comprovar de uma forma empírica é que é muito difícil traçar que existe uma forma correta de se fazer uma leitura. Eu entendo, e aí eu estou falando de uma experiência própria, cada um vai ter uma visão diferente sobre esse tema. Com certeza aqui no YouTube existem pessoas que vão dar inúmeras dicas sobre as melhores formas de estabelecer a leitura de uma obra, mas eu vou falar para vocês aqui uma experiência de alguém que está há 40 anos aí praticando uma leitura de forma constante. Vou passar uma experiência de vida para vocês da melhor forma, né? Um dos caminhos que eu usei para fixar conhecimento durante essa jornada, ok? Bem, do que eu pude perceber ao longo de todos esses anos é que é difícil cravar sobre uma forma correta de se ler uma obra. A primeira grande distinção que eu faria é para qual o objetivo da leitura que você tem em mente, porque existe uma diferença entre você praticar a leitura por um interesse que você gosta, como um hobby, e às vezes uma leitura que você precisa atender um aspecto acadêmico ou até mesmo um aspecto profissional. Existe uma diferença. Por exemplo, a questão toda do hobby, que é a proposta aqui do nosso canal, a leitura se torna mais como um adendo, uma melhoria da qualidade de vida. Você não tem um compromisso de entrega nesse tipo de leitura. Então, o ritmo não é tão importante. Tanto na questão de você ler por hobby ou por uma obrigação que você precisa entregar, uma coisa é certa, você tem que melhorar a sua capacidade de memorizar. A leitura, ela é um exercício, né? Para quem está começando a ler, muitas vezes reclama sobre o seguinte aspecto: ah, eu começo a ler, mas eu não consigo gravar o que eu estou lendo. É porque realmente a mente ela precisa ser trabalhada. A leitura envolve isso, né? Ela envolve você ter todo esse movimento, né, do reflexo da luz no olho, chegar no seu cérebro, criar impulsos elétricos internamente, você entender a mensagem que está escrita, transcrever isso para o seu cérebro, tirar conclusões, ou seja, há um exercício quando você pratica o hábito da leitura. E toda essa atividade complexa, ela vai melhorando ao longo do tempo. À medida que você vai lendo mais obras, fica mais fácil para você assimilar novas ideias e não esquecer aquilo que você leu. Realmente, né? Leitores frequentes vão se tornando melhores com o tempo. Isso realmente é uma coisa empírica que a gente percebe, né? Então, a melhor forma que eu acredito, que muitos pesquisadores também acreditam, né, de desenvolver a leitura e formar leitores, é você começar com leituras, né, mais agradáveis, né, que envolve o seu interesse, né, porque se torna um tema atraente e você treina essa atividade cerebral de uma forma muito mais fácil. Quando você, mesmo que você está praticando leitura, está iniciando na atividade, ou você já é um leitor mais avançado,
Ler um livro como esse aqui e gravar muitas informações que estão no corpo desse livro, num primeiro momento pode ser bem complicado. Muitos livros que eu leio, né, no meu hobby de zoologia, eu consigo gravar muitas informações sem ter que anotar. Mas uma coisa que eu percebi, e dentro da zoologia existem alguns temas que são mais complicados, por exemplo, de taxonomia. Quando você lê um livro e faz anotações, é como se você estivesse lendo duas vezes. E o ato de escrever, ele faz com que você fixe melhor o conhecimento, por incrível que pareça. Ler e escrever é muito importante. Então, uma dica que eu posso dar para todos aqueles, né, que estão querendo melhorar a sua apreensão de informações ou melhorar a sua leitura ao longo do tempo: leia uma obra, faça anotação. Isso ajuda a gravar as informações. E além disso, todas as informações que você guarda num caderno são possíveis fontes futuras para releitura. É muito mais fácil você ler um resumo de uma obra do que ler um livro todo de uma vez, né? Ou mais de uma vez. Então, anotar as coisas é muito importante. Uma outra, aí é uma questão pessoal, tá, gente, que eu vou falar agora. Eu acho que livros são artigos muito importantes de conhecimento. Eles, dependendo do caso, né, são ativos que você pode deixar para familiares, né, ou para outras pessoas, ou, né, doar para bibliotecas e fazer o bem a outras pessoas que você nem conhece e tal. E livros são itens que, se bem cuidados, eles têm uma vida útil muito grande. Muita gente recomenda fazer anotações no corpo do livro, sublinhar. Bem, aí vai de cada um. Eu acho que livros devem ser conservados da melhor maneira, sem ficar acumulando dobras, anotações. Eu acho que com o tempo essas anotações acabam estragando as páginas dos livros, comprometem o seu valor de venda posterior, né? Eu já deixei de comprar livros em sebo porque estava todo rabiscado, já não era um livro, era um monte de papel rabiscado e sujo, então ele perde valor comercial. Então eu acho que a oportunidade de você ler e anotar as coisas num caderno ou num catálogo, né, de uma forma organizada, é muito melhor do que ficar rabiscando o livro, né? Mas isso é uma questão muito pessoal, não quero ficar ditando regras aqui não. Um outro ponto, né, que eu já indiquei assim, né, quando você está fazendo uma leitura por hobby, é mais simples, né? Parece que a questão toda, além do prazer, parece que você assimilar a informação e guardar ela na sua mente, ela é muito mais fácil. Mas nem sempre isso é possível, né? Quando a gente está na vida acadêmica ou na vida profissional, a gente tem prazo para entregar resultado. E muitas vezes esse prazo é curto pelo número de informações que você tem que assimilar. Por exemplo, eu venho de formação técnica em humanas. Se tratando de humanas, eu também estudei, por exemplo, cadeira de economia. E, gente, a teoria de economia é muito rica, é muito vasta. E, às vezes eu tinha que ler ali compêndios de teorias, né, de economia de 400, 500 páginas em pouco mais de uma semana. E não dá para você ler isso de uma forma tranquila, ali como você lê um livro para você está tirando um lazer, né? Você tem ali um tempo muito pequeno para assimilar um grande número de informações. Nesses casos, o que você pode fazer para tornar a leitura mais produtiva, vamos dizer assim, né? Primeira coisa, você pega um livro e entende a estrutura dele. Como que ele está separado em capítulos, quais são os subtítulos, para você ter uma ideia geral. Primeira coisa, dependendo do tempo, você dá uma leitura, uma passada rápida pelos capítulos para você ter uma ideia dos temas. E aí vem uma leitura que eu chamo de leitura aprofundada. O que seria isso? Você vai ler com todo cuidado, capítulo por capítulo, e vai fazer anotações dos pontos principais. Mesmo que essas anotações fiquem um pouco compridas,
é importante notar todos os pontos principais dos capítulos e subcapítulos. Fazer uma estrutura resumida de todo o livro que você está lendo. Eu já cheguei a estudar, por exemplo, livros de direito de 500 e 600 páginas e fazer um resumo de mais ou menos 20 folhas de caderno, 30 folhas de caderno. E aí o que acontece? Tendo esse resumo em mãos, você consegue. É muito diferente você ler um livro de 600 páginas e um resumo de 20 páginas. Um resumo de 20 páginas, tranquilamente você lê 2 ou 3 vezes. E você tem praticamente fechado toda a informação importante de um livro em um volume menor. Então, assim, você consegue recuperar as informações importantes ao longo do tempo, isso não é perdido, né? E você não tem a necessidade de ler uma gama muito grande de páginas, né, mais de uma vez. E entrega o que você precisa entregar ali no tempo que você precisa. Então essa é uma forma racional de você ler grandes obras num curto espaço de tempo, sem deixar de observar as informações importantes. Bem, em se tratando de livros, né, que você lê por hobby, aí a coisa é diferente, né? Você pode passar os capítulos de uma forma muito tranquila, né? Essa pessoa que me perguntou se havia uma forma correta de ler, eu falei com ele, olha, eu já li de várias maneiras diferentes, né? Como eu estudo aí o tema de zoologia, livros de zoologia, eles são, no geral, eles são extremamente belos, né? Você pega uma obra, por exemplo, toda pintada, igual Naturama, ou Os Bichos, eu não consigo passar rapidamente por essas obras, né? Eu costumo observar os detalhes da pintura, porque eu também gosto muito do desenho, né? Então eu leio um capítulo corrido e acabo voltando para ver as figuras, mas isso é quando você tem tempo, né? Você está realizando uma leitura por hobby, por prazer, né? Então, dependendo da finalidade da leitura, você tem que dosar a forma como você vai ler, né? Uma leitura por hobby é muito mais tranquila de ser feita do que aquela leitura que você tem uma obrigação para entregar, né? E uma das dicas que eu posso dar tanto para hobby como para uma leitura obrigatória é anotar, gente. Eu acho que anotar faz toda a diferença. Dependendo do hobby, você acaba passando por vários livros, tem informações repetidas, né? Então é muito tranquilo. Vai passando o número de obras que você vai lendo, talvez o número de anotações vai diminuindo. E a sua memória também fica muito boa, né? Tem livros aqui que eu leio e praticamente não anoto. Eu anoto mais os temas um pouco mais complexos, envolvendo taxonomia, por exemplo, né? Que você precisa se atentar a mais detalhes. E escrever ajuda muito a memorizar. Agora, por exemplo, obras de etologia, aí eu já é mais tranquilo, eu faço poucas anotações. Então, realmente, a questão toda da atividade de leitura passa pela habilidade que você tem de ler e compreender o texto, pelo tempo disponível que você tem. Outra coisa muito importante, né, que muita gente aqui dentro do YouTube vai dar várias dicas importantes, né? A questão toda da leitura, ela pode ser muito beneficiada pelo local onde se faz a leitura, né? Iluminação adequada, um ambiente mais silencioso, mais aconchegante, que facilita a concentração, tudo isso melhora o rendimento da leitura, ok? E, mais uma vez, queria convidar vocês a verem 2 vídeos importantes aqui do canal, né, sobre reflexão, o panorama da leitura aqui no Brasil. São 2 vídeos um pouquinho mais antigos, mas acho que vale a pena. Está um pouquinho relacionado com o tema que nós estamos trazendo aqui hoje, ok? Bem, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha e compartilhem, ok? E vejo vocês em uma outra oportunidade. Até lá!